Pessoal, hoje nós vamos falar de SAF, a primeira parte é um preâmbulo para entrar na SAF, parte 1. SAF, parte 1. Coisas que vocês não souberem, é só ver o vídeo de um mês atrás de clube associativo, vai juntar tudo. E esse vídeo vai ser grande, tá? Esse vídeo vai ser na faixa brincando uns 40 minutos, mas eu acho que é um assunto que vale a pena. Falou? Fiquem agora com o Leiteria. Saudações tricolores, bem-vindos ao Leiteria do Castilho, a casa do tricolor raiz, casa e canal. Hoje vou dar continuidade a um vídeo que eu fiz há 4 semanas quase atrás, que é falar sobre a SAF. No primeiro vídeo eu falei sobre os clubes associativos. Hoje eu vou falar SAF, parte 1, que eu não vou falar de SAF, vou falar o porquê da SAF. E antes de começar a falar, espero que você se inscreva para dar uma força ao canal, que faltam 60 nomes, 60 inscrições para a gente sortear uma camisa do Fluminense oficial, sem ser aquela tailandesa de 70 pratas. Vai ser uma oficial Umbro mesmo, comprada na loja oficial do Fluminense. Tem que se inscrever. Então, hoje vamos falar de SAF, mas por que da SAF? Por que tem que se fazer SAF? Vou tentar o vídeo vai ser grande, mas eu vou tentar fazer o mais enxuto possível. Primeira coisa, existem dois motivos para um clube tentar fazer SAF, virar SAF. O primeiro motivo, mais forte de todos, é a dívida. Nós chegamos num ponto que a concorrência, a desigualdade no Brasil ficou de tal maneira grande, principalmente, isso aí é puxado pelo Flamengo, e cabe um vídeo de uns 30 minutos só para falar disso, mas eu não vou falar. Posso até fazer, se vocês pedirem, faz esse vídeo, eu faço. Porque é só eu contando a história, e depois pesquisar na internet é fácil, dar um Google, vocês vão achar tudo que eu vou falar. Vou só resumir para vocês. Mas a desigualdade que existe no futebol atual, e está tendo uma briga por causa dessa desigualdade, o Flamengo foi bloquear. O Flamengo criou uma liga que era do jeito que ele queria que fosse a liga, para espanholizar o futebol brasileiro, no qual ele é o Real Madrid ou o Barcelona. Essa é a realidade. Por isso que o pessoal da La Liga, a Liga Espanhola, veio para cá dar uma força para o Flamengo. Flamengo e Palmeiras. Vamos fazer Atlético de Madrid e Barcelona. Palmeiras e Flamengo. Atlético de Madrid não, Real Madrid. Aí você vai ter os Valências da vida e os Atléticos de Madrid menores, tipo o Palmeiras, um outro clube que esteja bem na hora, o Atlético, o Cruzeiro, o Fluminense. Mas o negócio era campeonato para ser jogado sempre a final entre os dois clubes, a Copa do Rei também entre os dois clubes, no caso a Copa do Brasil. Essa desigualdade é o motivo principal de ter acontecido a SAF. Porque começou a ficar claro que os times iam quebrar de vez, como o Botafogo já quebrou uma vez e estava quebrando em 2022. Estava quebrando em 2021. Já tinha aberto uma nova pessoa jurídica para tomar conta da dívida dele, Botafogo. Foi o que o John Textor comprou. O John Textor não fez um contrato com o Botafogo de futebol, para quem não sabe. Ele não fez um contrato com o Botafogo de futebol e regatas, não. Ele fez um contrato com a pessoa jurídica criada para pagar a dívida do Botafogo, que já era uma dívida judicial. Então, o Vasco também, o Vasco estava faltando água, não tinha como nem aguar o gramado. O Cruzeiro já com transfer ban da FIFA nas costas, cheio de ação trabalhista de jogador que fazia parte do time, técnico, treinadores, todo mundo. Cruzeiro falido. E os outros clubes menores. O Bahia, que estava voltando da segunda divisão, já estava conversando com o Grupo City. Mas o Bahia, que a dívida aumentou, pagou e cresceu, e voltou. O Atlético, o América Mineiro, que não está conseguindo baixar a dívida. O Coritiba, que está mal administrado pra cacete, outros clubes mais, fizeram SAF para tentar se salvar.
A gente não vai ver isso hoje, mas amanhã a gente vai ver. Todos os clubes que têm SAF no Brasil, todos, 100%, a dívida cresceu. Todos. Agora eu vou entrar no principal. Clubes que têm mais, é o que eu falo já há mais de ano. Falo há 2 anos. Insistentemente. Clubes que têm dívidas acima de 500, 600 milhões, a SAF nunca dará certo. A SAF do Coritiba poderá dar certo. A SAF do Bahia vai dar certo. A SAF do América Mineiro pode dar certo, porque as dívidas eram baixas. Dívidas assim de 200 milhões de reais. Por que vai dar certo? Pelo que a gente vai falar agora. E o segundo motivo de ter SAF é que até 1900, final da década de... até 1995, mais ou menos, era comum um clube sócio esportivo ter sócios, está sempre crescendo. Até 1980, com certeza. Todo ano aumentava o número de sócios no clube. E como eu falei nesse vídeo de 4 semanas atrás sobre sócio esportivo, clube sócio esportivo, esses clubes foram que mantiveram o futebol. Se existe torcida hoje reclamando que o clube não existe, dá prejuízo, não. O que dá prejuízo é o futebol. 99,99% do prejuízo que dá no clube é o futebol. Aquele 0,1% que falta é o futebol que causa aqueles departamentos a terem prejuízo. Além disso, a arrecadação do clube caiu por esse motivo que eu estou falando agora. De 1995 para cá, começaram a surgir, 1990, no Rio de Janeiro, de 1980. Mas ainda era pequeno, depois começou a ficar muito grande. Os incorporadores chegavam, pegavam aquele casarão, uma rua com 3 casas, que tinha cada uma com seus 360 metros quadrados de lote, comprava as 3 casas, ali subia um condomínio. 2 blocos, 120 apartamentos. Aí nesse bloco o que tem? Nesse condomínio o que passa a ter? Quadra polivalente, futebol, futsal, basquete e vôlei, piscina, academia, uma farmáciazinha rápida para se tiver alguma coisa, uma dor de cabeça, descer para comprar um remédio para cólica, essas coisas. E um mini mercado só para conveniência. Cerveja, refrigerante, bebidas, pão de forma, presunto, queijo, mussarela, esse tipo de coisa. Esquece hortifruti, isso aí só se o condomínio for gigante. Então esses foram os 2 motivos de começar a ter SAF. O clube começou a cair, a arrecadação começou a diminuir muito e o preço e o valor do salário desses caras começou a disparar, mas muito mais, porque eles começaram a querer se comparar, começaram se não pagar assim, o cara vai para fora. Se não pagar assim, hoje é diferente. Hoje o cara já está, os clubes estrangeiros já estão aqui vendo jogador, já ficam de olho. A FIFA faz uma lei que só pode fazer 3 anos de contrato, que estourou com a nossa lei. Eu acho que a FIFA tem que rever isso. A FIFA tem que rever isso. Eu acho que o Brasil, Argentina, México, os times da África, tem que chegar e falar assim, olha, a gente pode fazer contrato de 5 anos, senão vocês vão fortalecer a Europa, mas os caras vão tirar tanto jogador da gente que daqui a pouco nem o que a gente faz vai dar para a gente. E o futebol vai acabar. Então, 3 anos é muito pouco. A FIFA tem que saber que um time do Brasil, da Argentina, da Colômbia, do México, do Japão, da África, tem que segurar esses caras até os 21 anos de idade, até os 19. Pelo menos os caras têm que jogar 2 anos lá. Mesmo porque os caras se valorizam para você vender e ter lucro. Não é dar por 2 mariolas, como se fala. Então, esse foi um motivo principal dos clubes estarem falidos. Vamos começar a fazer SAF. Porque chegou num ponto que a falência é inevitável. Mesmo o clube sendo um clube de utilidade pública, sem fins lucrativos. Porque chega uma hora que não dá mais para rolar a dívida. Essa semana nós estamos, hoje é dia 11 de outubro. Essa semana, acho que na terça-feira ou na segunda-feira, o Corinthians mostrou que a dívida dele está em 2 bilhões e 700 milhões. Como é que você paga isso? Não paga. A dívida do Atlético Mineiro passa de 2. A dívida do Cruzeiro, que há 1 ano e meio atrás era 900, está em 1.400 bilhões.
a do Fluminense, com maior arrecadação. Essa semana a gente teve a maior pouca vergonha do Conselho Deliberativo do Fluminense e da atual gestão de aprovar cheio de contas, cheio de coisa furada, colocando valores que ainda vão receber já desse ano, no balanço, no orçamento. Quer dizer, é uma palhaçada, pô. Aí tem que fazer SAF. E o nosso amigo quer fazer o CEL, ele não pode ser chamado de CEO, é CEL. CEL, CEL. O CEL, que não conhece nada, no mundo do extremo, não conhece nada, nem de botão, ele consegue ser gerente de time de botão. O CEL está querendo vender a gente por 200, só por 250 milhões. Ah, tem 500, mas é só otário que acredita nisso, 250 milhões. Mas vai investir 6 bilhões, vai vir com o próprio dinheiro do Fluminense. O Fluminense já faz isso. Aí tentam vender isso como a coisa mais espetacular do mundo, já acontece isso. Então, por 250 milhões, aí você vai ver o time do Fluminense de um ano, que quanto ele gastou 200 milhões. Aí você lê umas pérolas no Twitter, no X, é inacreditável. Ou nas redes sociais, no Netflix. Com 250 milhões, não aceito menos. É assim, o imbecil escreve assim: não aceito menos do que. Vou dar um exemplo agora, tá? Do que o Haaland de centroavante. Pô, o João Pedro custou 400. Ele não faz conta que o Fluminense já gasta 200 milhões por ano. E a gente reclama desse time que a gente tem. Mas por que aconteceu isso agora? A desigualdade, eu falei, desigualdade a partir dos anos 2000, quando começou a ter o Premier, a Globo comprou tudo, estaduais e Copa do Brasil, comprou tudo. Aí ela começou a dividir, porque ela gastava de Premier pay-per-view, só ela de pay-per-view, começou a faturar horrores. Aí a não tem, Flamengo tem mais pay-per-view. Como é que ela mede isso? Porque quando você faz o contrato de pay-per-view, você tem que dizer qual é o time que você torce. Mas eu nunca vi um cara comprar só os jogos do... Por exemplo, eu já comprei a Premier umas 2 vezes, e você é obrigado a dizer qual é o time que você torce. Mas eu não comprei só os jogos do Fluminense. Eu comprei o pacote inteiro. Eu duvido que tenha alguém que só quer comprar os jogos do Palmeiras. Não existe, você compra tudo. Então como é que você sabe que o Flamengo é que tem o maior pay-per-view? Só que quando chegou em 2013, o Flamengo teve Kleber Leite, Edmundo Santos Rego, Patrícia Amorim, foi uma desgraça. Podiam ter boa vontade, mas quem estava cercando eles... Aí veio aquele presidente que era da BNDES, com uma turma um pouco mais séria, não é muito mais séria, um pouco mais, com a grana que o Flamengo estava recebendo, que era desproporcional. Por isso que o Flamengo agora está desesperado, entrou com uma liminar para interromper a Liga, o pagamento da Libra, que ele mesmo criou, que era que ele queria, porque ele queria fazer uma La Liga, exatamente como a Liga Espanhola, que estava dando assessoria ao Flamengo e ao Palmeiras. Aí eu não quero, eu tenho que ganhar mais. O tal do BAP, eu tenho que ganhar mais. Por quê, bonitão? Onde que você tem mais pay-per-view que todo mundo? Todo mundo compra um pacote. Todo mundo compra um pacote. Todo mundo vê jogo. Você tem um pacote, você vai ver o que o jogo está tendo hoje aí. Está tendo Santos e Grêmio, mas vou ver. Pronto. Qual o seu time? Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, mas eu vou ver Santos e Grêmio. Qual o problema? Você comprou o pacote. Na Inglaterra, que é o que nós vamos ver daqui a pouco, você compra o teu time. Você compra o teu time. Então você sabe quanto é que o teu time ganha. Mas não é assim que é feito. Lá é feito o número de partidas que são emitidas daquele time e o mérito que ele teve. É a liga melhor de distribuição de dinheiro que tem no mundo. É a Premier League. Então o Flamengo veio com esse presidente que era do BNDES, que amarrou uns contratos também. Me lembro da Peugeot. A Peugeot estava precisando fazer uma mudança lá na fábrica dele, lá em Porto Real. E quer ficar quieto? Hein? Quer ficar quietinho? Filhote de pincher é uma merda, cara. Só um pouquinho.
ter filhotes de pincher dentro de casa, ser protetor de animais, protetor, e ainda por cima dar lar temporário para 3 filhotinhas de pincher, sendo que uma vira-latas, mas tem aquela que é a pincher mais pincher. Você vê que assim, isso aqui puxou a mãe, que a mãe é pincher. Porra, é chato. É chato. Ela voltou. Bati no chão o chinelo, ela saiu correndo. As outras ficaram tranquilas, ela foi correndo. Mas então, voltando aqui, o Flamengo começou a baixar a dívida. Mas, pô, ganhando quanto? O Flamengo chegou a isso há 4 anos atrás, no máximo. O Flamengo recebeu 300 milhões da Globo. 300 milhões da Globo. Aí você já tem um contrato assinado. Não dá para mudar, acabou agora. Aí você vai ver, porque tem uma leva de times, 6 ou 7 clubes, que são Botafogo, Fluminense aqui no Rio, São Paulo e Cruzeiro, São Paulo não, Cruzeiro e Atlético, Inter e Grêmio. São 6. Esses 6 clubes, 70 milhões. Mas o patrocínio do Flamengo, que é maior, todo mundo até se entende, é o grupo que tem mais renda, essas coisas todas, você tem mais facilidade de vender patrocínio. Como é que se concorre com um cara desse? Só fazendo uma SAF. Porque tua dívida está aumentando. Você tem que concorrer com esse cara. Aí vem a coisa pior. O Flamengo, quando conseguiu reduzir a dívida de quase 1 bilhão em 2012 para 300 milhões há 2 anos atrás, agora subiu a dívida. Porque eles fizeram os investimentos de comprar aquele terreno lá do gasômetro e agora estão querendo que alguém construa o terreno. Vai construir. A semana passada saiu que o custo do estádio do Flamengo vai ser de 3 bilhões. 3 bilhões. A dívida do Corinthians e mais um pouco. Vai tentar arranjar um otário para fazer. De repente a Globo vai trabalhar para arranjar alguém para fazer um pool de empresas, uma PPP, uma empresa, não é empresa público-privada, vai ser privada, para fazer o estádio do Flamengo de graça. Aí o Flamengo começou a contratar jogadores de fora, pagando um absurdo. E você vai no vácuo, todos os clubes vão no vácuo, querem contratar. Aí não só começou a contratar, como começou a contratar em dólar. O Flamengo dolarizou, depois o Palmeiras veio no vácuo, dolarizou os salários. Porque assim, eu vou dar um exemplo aqui simples. O Flamengo foi buscar o Gerson, que era do Fluminense. Foi lá na Fiorentina buscar o Gerson. O Gerson estava ganhando já em dólar. Vamos negociar. O Gerson é flamenguista, torcedor do Flamengo, mas mesmo sendo torcedor do Flamengo, antes ele é apaixonado por ele mesmo. Eu quero ganhar em dólar. Então quanto é que você ganhava em dólar? Tá. Aí vai buscar o Pedro, também da Fiorentina. Quanto? Em dólar. Aí vai buscar o Arrascaeta, em dólar. Buscou esse ano agora 3 porcarias. Tal do Emerson Royal, Saul Lima, um negócio desse, aquele camarada que fez 15 minutos de jogo para a seleção brasileira e de lá para cá não fez mais nada. Uma bomba. Se fosse bom, não estaria de reserva no Atlético de Madrid. Acho que era Atlético de Madrid que ele estava. Mas apesar disso, esses caras vêm do Brasil, eles são muito melhores do que os que estão aqui. Porque os que estão aqui são aqueles que ficaram, porque os bons já foram. Essa é que é a realidade. Vamos falar do Fluminense, dar um exemplo, Fluminense e Flamengo. O Flamengo foi lá e buscou o Kennedy, buscou o Gerson 2 vezes, buscou o Pedro, buscou o Ayrton Beijinho, né? Tá de olho no Arias. Porque esses caras não deram certo lá, mas ele não conseguiu buscar o Richarlison, nem o Evanilson, nem o João Pedro. Porque foram caras que o Fluminense vendeu, como sempre, muito mal, por mariolas, algumas mordidas, inclusive, algumas mariolas já usadas, que já foram mordidas. E o Flamengo vai lá e busca. E não, o Luiz Henrique, o Botafogo foi lá e buscou. Depois vendeu o Luiz Henrique à vista. E o Botafogo está dando uma merda generalizada. O Botafogo a gente fala amanhã. E então aí tem esse problema de liga. Começou a criar agora uma liga que a liga que é a do Fluminense está melhor que a do Flamengo. O Flamengo agora já está falando em fazer uma liga única, que é para ver se ele consegue retornar para ele ganhar o triplo de do segundo colocado. O triplo de segundo o cara que recebe. Então não vai dar certo. O Flamengo ou vai ter que relaxar e gozar, porque é inevitável. Ele assinou lá, acabou.
E vai perder todas. Mas por que eles quiseram fazer essa liga para tornar o campeonato mais atraente, para não ter... O papo foi esse. Se a gente fizer uma liga aqui sem a Globo se meter, nós vamos faturar mais. Pô, legal, vamos faturar mais. Só que era naquele esquema, a La Liga Espanhola veio para cá para prestar assessoria para o Palmeiras e para o Flamengo, para eles ficarem trilionários, o resto se dane. Vai virar Getafe, vai virar Celta de Vigo, vai virar... quem mais? Celta de Vigo, Atlético de Madrid, Valência, vai ser a Granada, vai ser esses times aí, o resto é isso. Melhorzinho de vez em quando consegue ser campeão, que é o caso do Atlético de Madrid, ou Valência. Então, eu vou tomar como base agora para a gente falar sobre isso, mostrar por que nunca vai dar certo no Brasil. Primeiro vamos ver agora. Eu podia pegar qualquer tabela, qualquer premiação da Europa. Porque na Europa tem 5 ligas. 5 ligas. Vou falar em ordem decrescente, da maior para menor. Premier League da Inglaterra, La Liga Espanhola, o Calcio, a Liga Italiana, a Liga Alemã e a Liga Francesa. Não vou falar da Copa do Rei, nem vou falar da Copa da Inglaterra, vou falar vou me ater simplesmente ao campeonato. E para dar como base um campeonato, vou pegar só um, a Premier League, que é o maior de todos. A Premier League é o campeonato mais rico do mundo, mas muito mais rico, é o maior do mundo, é o mais equilibrado em termos de divisão de renda, e é esse que nós vamos ver. Depois, vamos comparar com o Brasil, com o Campeonato Brasileiro. Tá, vamos só pensar em umas coisas, antes de botar aqui o quadro para fazer o comentário. O Campeonato Brasileiro hoje todo mundo está ganhando em dólar, né? Todo mundo ganha em dólar. A ponta do John Arias sai do Brasil para ganhar em dólar, ganhar em libras, né? Ou euros. Na Inglaterra ganhando menos que no Brasil. Aí levantaram, não, ele está ganhando a mesma coisa. Não está não. Aqui o imposto de renda para ele é 27%. Na Inglaterra é 50%. O cara ganha 100 mil libras, ele só recebe 50. O nego reclama de imposto, né? Na Inglaterra é 50% de imposto para quem é rico lá. 50%. Ganhei aqui. Quem é você? Eu sou o Haaland, nosso centroavante, que disputa com o Cristiano Ronaldo com 50 anos. Quem é o melhor? O Cristiano Ronaldo é o melhor. Mas o Haaland é um monstro. Quanto é que o Haaland ganha? Não interessa, 1 milhão de libras por mês, é? Não, ele ganha 500 mil libras por mês, 1 milhão. Os outros 500 mil libras ficam para o governo. Então, o Arias foi para a Inglaterra ganhar, para mim, ganhar menos em termos brutos. Mas ainda que ele ganhe igual em termos brutos, ele recebe liquidamente muito menor. Porque aqui, se ele ganhasse 1 milhão, ele ia receber 730 mil reais. 270 ele fica com o governo. Ganhando lá 1 milhão, ele recebe 500 mil. Isso não tem invenção, isso é a lei. Só você entrar no Google, quanto é o imposto de renda para um milionário na Inglaterra? 50%. Está no Google. Então nós vamos falar da Liga Inglesa. Aí vocês vão ver o que é uma coisa justiça. Você não vê o Liverpool, nem o Manchester, ninguém brigando com o Flamengo, entrando com liminar na justiça. Se fizer um negócio desse, está expulso. Vai jogar a 5ª divisão. No Brasil não, o cara é expulso, o cara é pego como é o Flamengo. O tal do Bruno Henrique, todos os jogadores que foram pegos com um negócio de aposta, de ano ou 2 anos. O caso do Aleph Manga, 1 ano, e o caso do Vitor Mendes, 2 anos. E mais multa. 60 mil, 70 mil. Bruno Henrique foi o único cara que foi pego, ele falando, gravado, com os parentes ganhando dinheiro, armando para a família ganhar dinheiro. O cara pegou 12 jogos, que já foi um absurdo, ganhou um efeito suspensivo e está jogando e é multa de 60 mil, que deve dar mais ou menos uns 10% do salário dele. Aí o Flamengo vai falar que ele entrou com a liminar para um negócio que ele foi o cabeça, ele entrou com a liminar para não pagarem, porque ele acha que ele está ganhando pouco, ele assinou. É exatamente como 2013, que o Flamengo, a imprensa, a Flapress, trabalhou para falar que o Fluminense foi o que deu a virada de mesa. O Fluminense fez nada. Quem salvou o Fluminense foi o Flamengo. Quem salvou o Flamengo foi a Portuguesa, de modo esquisitíssimo. Porque o jornal Lance falou à noite, pô, como é que o Flamengo me coloca esse lateral esquerdo? André? Esqueci o nome dele, André. Não pode jogar, o cara está suspenso. Ele tinha que ser julgado
Ele tinha que ter cumprido a suspensão porque ele foi expulso na Copa Brasil, mas tem que cumprir, é um torneio do CBF e tem que cumprir a suspensão. Isso foi falado à noite, depois que o Flamengo jogou. Aí, isso sendo falado, estando num jornal de circulação Rio, São Paulo, Minas, que é o Lance. Aí no dia seguinte, a Portuguesa do nada escala um cara. Aí depois já tentam jogar com o Fluminense, que foi o beneficiado. Ou o Michel Assef Filho falou, isso está gravado também no Google. Nossa sorte foi o Palmeiras, senão, foi a Portuguesa, senão nós íamos cair. O advogado do Flamengo fala, isso está na internet, só botar lá, frase Michel Assef Júnior, filho. Foi o advogado do Flamengo, ele é o advogado do Flamengo atualmente. Ele fala isso. Está lá no Google. Então o Flamengo sempre teve essas papeletas amarelas, começou no final dos anos 80, quando explodiu as papeletas amarelas. Depois o Fluminense perder roubado para eles. O juiz roubou pra cacete. O Fluminense é ser tetra. Então o Flamengo vem sempre cheio desses negócios. Agora vamos ver agora a tabela de premiação da Premier League. Vamos lá ver. Bom, pessoal, essa aí é a tabela que mostra a premiação da Premier League. Peguei só a Premier League porque não tem por que pegar outra coisa. Essa é a melhor do mundo e é só o campeonato, não envolve as taças, nem envolve Champions, nem envolve campeonato da UEFA, nem campeonato, aquele a terceira que criaram agora que o Chelsea venceu, nada disso. Só ali. Repara o seguinte, você tem colocação aí, está listado na coluna da esquerda, todos os times que jogaram a Liga 24-25. De cima para baixo, a ordem de chegada deles no final. Campeão, Liverpool. Aí depois vem o Arsenal, até o Southampton, que é o último. Aí as colunas seguintes são os recebimentos que cada clube teve. Aí você vê, tem lá Liverpool, 30. Depois tem lives. Lives são jogos que foram transmitidos ao vivo. Então, o time que mais transmitiu, um jogo a mais só, foi o Liverpool, que foi campeão. Ele teve 30 jogos transmitidos. O Arsenal teve 29. Assim vai até o final. Aí você tem, do lado dessa coluna, você tem a coluna de premiação equalitária. Quer dizer, eles pegaram um valor, um percentual do valor que eles tinham, se não me engano é 50%. Pegam esse 50% de premiação que eles já sabem que tem, porque aí é televisão, tá? É tudo misturado, televisão e federação. Eles dividem, 50% vai ser dividido entre 20 clubes. Todos os clubes vão ganhar a mesma coisa. Aí depois vem uma coluna do lado dessa, que é já adivinha. Ali é o prêmio por mérito, o mérito de quem foi campeão, segundo colocado, terceiro colocado, quarto colocado, até o último. Repara que todos eles ganharam uma grana. Aí depois vem a premiação por jogos transmitidos, que seria a quarta coluna. Primeira coluna, número de jogos, depois distribuição equalitária, depois distribuição por mérito, depois a distribuição comercial da colocação de cada clube, o mérito de cada clube comercial, desculpa, o mérito comercial de cada transmissão feita a mais. Então o Liverpool recebeu mais, porque ele teve uma partida a mais transmitida do que o Arsenal. Assim vai. Aí depois você vê que essa primeira parte está escrito em cima UK, quer dizer, United Kingdom, Reino Unido. Aí você tem a parte internacional, porque é muito mais rica do que a parte transmitida para a Inglaterra. Para a Inglaterra não, para o Reino Unido. O Reino Unido é Escócia, Inglaterra, País de Gales e Irlanda. Então é mais, que eles transmitem para o mundo inteiro. Aí você tem a mesma coisa, a parte equalitária, está ali. Aí tem a parte de mérito. Mas não é a parte de mérito de jogos, porque todos os jogos são transmitidos. Então eles só dividem pelo mérito de colocação no campeonato. Você vê que cada um ganhou uma grana preta. E depois tem a parte de quanto cada um ganhou pela colocação no campeonato. E depois tem a última coluna, que é a penúltima coluna, né? Que é quanto é que cada um ganhou pelo que eles conseguiram comercializar, de placas, essas coisas. Deu 7, e distribuição igualitária.
Deu 7,9 milhões para todo mundo. De libras. Libras esterlinas. Aí depois tem o total. Aí o que mais chama a atenção é só vocês multiplicarem cada lugar desse aí por 7,34, que é a cotação de ontem da libra esterlina. Ontem, dia 10 de outubro. Mas o que chama mais atenção é o Southampton, lá embaixo. Aí você passa a entender por que o Watford tem dinheiro para comprar aquelas mariolas Fluminense. Os caras ganharam 109 milhões de libras esterlinas para serem o último colocado. Sendo que, garantido, eles tinham praticamente 90 milhões. Garantido, eles têm mais de 90 milhões de libras esterlinas. Por méritos, transmissão de jogo, eles ganharam 12 milhões. O resto é que eles ganham 12 milhões não, pouco mais de 12 milhões. O resto eles já tem garantido. São 27 milhões, mais 7 milhões, mais 50 e poucos milhões, é o que eles têm. Garantido, quer dizer, você pega e multiplica o que eles ganharam por 7,34, os caras têm 800 milhões de premiação. O Flamengo não tem isso. E o Flamengo acha que estaria no meio da tabela lá na Premier League com um monte de baranga. Entenderam por que não dá? Se você fizer com a Liga Francesa vai ser muito parecida com a do Brasil. Mas a Liga Espanhola também é um absurdo. A Liga italiana também paga muito mais que a do Brasil. A Liga alemã já paga bem menos, mas eles são muito mais sérios. Aí você vai ver, não tem nada como competir. Aí vai virar SAF. Acho que ver essa tabela é uma coisa muito boa de se ver, porque você tem uma noção exata de como é que nós estamos, os clubes brasileiros estão fodidos. Vamos voltar para a transmissão? Entenderam? Entenderam por que não pode? Entenderam por que o Flamengo está desesperado? Vocês viram que o último colocado, o cara ganhou 109 milhões de libras esterlinas. 109. Você viu lá a cotação do dólar de ontem, dia 10 de outubro. 7,34. Multiplica 7,34 por 109 milhões e vê quanto é que dá. Dá 800 milhões de reais que o último colocado ganhou. Mais do que isso, ele já sai ganhando 200 milhões, foi a premiação, foi o mérito dele de partidas transmitidas. Vocês viram? Tem partida transmitida, quanto é que o cara ganha. É tudo bonitinho, agora tem a premiação. É fixa, do primeiro ao último. Aí o cara já sai ganhando 600 milhões de reais. O último colocado ganha assim. Por isso que o Watford, que está há 3 anos na Championship é a segunda divisão, a Série B. A primeira é Premier League. Aí o Brasil começou a querer concorrer com esse cara. Vou virar SAF para concorrer. Não vai concorrer. O Watford é mais forte. O Watford é tão forte quanto o Flamengo. Aí você vê as reportagens aqui no Brasil, do jornal, também do Globo. O Flamengo hoje jogaria na Liga, estaria no meio. Não estaria no meio porra nenhuma. O Flamengo, com o faturamento dele, não dá para encarar um cara que está no meio de tabela da Premier League. Pô, é só olhar lá, cara. Enquanto os caras ganham 200 milhões de libras esterlina. Só para começar isso aí, sem contar patrocínio. Sem contar Copa do Rei ou da Inglaterra, sem contar Copa da UEFA ou a Champions. Você pensa que isso aí paga pouco? O Manchester United, quando jogou aquela final com o Fluminense, o Manchester faturou em libras esterlinas, incluindo a Champions, incluindo o Mundial, 1 bi e 500 milhões de libras esterlinas. Só para a gente fazer conta hoje, 2022-23, que foi que eles foram campeões, eles ganharam 1,5 bi em libras esterlinas. Multiplica isso por 7. Aí vem o Flamengo vai disputar aqui na América do Sul, o Flamengo vai do México até a Patagônia. SAF não dará certo para clube que tem torcida. Por quê? Você viu a premiação desses caras? A premiação desses caras paga o clube. Agora vamos para o segundo quadro. Eu estou pegando só o Campeonato Brasileiro. Tá? E depois eu vou falar, não vou mostrar nada, mas vou só falar. Vamos ver o Campeonato Brasileiro, quanto é que paga. Nesse Campeonato Brasileiro também não está incluída a televisão. A televisão agora mudou, a gente vai ver quanto é que foi, mas a gente pode estabelecer a televisão com o preço do ano passado.
a gente pode ver agora, a gente vai ver agora o quadro do Campeonato Brasileiro. Vamos lá ver. Vocês estão vendo? Olha aí. O campeão brasileiro ganhou 48 milhões de reais. Não foi libra esterlina. O vice-campeão ganhou 41 milhões e 700 de reais. Aí você vê o Fluminense, que terminou lá em 13º, 17 milhões de reais. Aí vem a parte mais perversa. Atlético Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá ganharam rosca. Ganharam o que Mariazinha ganhou na horta. Não é o fim do mundo. Como é que você vai concorrer com esses caras? E aí você tem, o que eu estava falando, você tem que ganhar todos os campeonatos que dão grana, sempre. Para ganhar tem que investir pesado, é investir acima de 300 milhões para ser campeão, e tem que pagar a dívida. Como o Fluminense, se pegar a dívida dele toda e dividir por 60 meses, sem juros, sem correção, sem nada, você pode botar aí mais 100 e poucos milhões por mês. Por ano. Não paga, porra, não paga. É para rir, não é? Não é para rir? Como é que você vai? Você tem que virar SAF, que não dará certo. Por que não dará certo? Agora você gira na última tabela. Você paga em dólar. A folha do Fluminense, por exemplo, é uma folha de 20 milhões de reais, incluindo a comissão técnica. 20 milhões de reais vezes 12. Não estou nem colocando 13º. Colocando vezes 12, dá 240 milhões de reais. Aí você tem as contratações, porque todo mundo tem contratação. Vai fazer a SAF, vai entrar 250 milhões, tem que contratar. Esse dinheiro não é do Fluminense, vamos falar isso. Esse dinheiro desses 250, os outros vai ser, mas 250 milhões aqui não é do Fluminense. Tá bom, então caiu de presente aqui, senhor. Tu vai pagar, não vai? Então tua folha não vai ser mais 200 milhões de reais, vai ser maior. Mesmo porque o próprio pessoal da SAF falou que quer botar já com 25 milhões, 26 milhões a folha. Espera um pouquinho só, por favor. Não vai ser 26 milhões, você multiplica por 12. Como vai ser o banco, você pode multiplicar por 13. Aí você gira a premiação da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro. 40 milhões para quem é campeão. 40 milhões para quem é campeão. Essa é a premiação que está valendo esse ano, inclusive. 49 milhões. O campeão brasileiro vai ganhar 49 milhões esse ano. 2025. A Copa do Brasil vai dar eu falei em 110, mas acho que são 101 milhões do campeão brasileiro. Do campeão da Copa. 101 com 49, 150. A Sul-Americana não, a Libertadores, paga 180 milhões, que é em dólar, acho que é 180 milhões. 150 com 180, 320 milhões. Não paga nunca. Sabe por quê? Só multiplica 26 por 13. Você já vai ter aí perto de 300 milhões de reais de salário. Aí você tem que colocar manutenção, você tem que tratar do campo, tratar do CT, xerém, tem que manter, você tem uma despesa lá. Bota não sei quanto, não sei. Você tem despesas de federação, tem despesas de viagem, isso aí você que paga, não é a CBF não. Tá? Então você já está nessa brincadeira aí em 400 milhões de reais. Se você ganhar tudo, aí tem mais uma coisa, a dívida. É o que a gente vai ver a partir de amanhã. Você tem que pagar a dívida. Você precisa pagar a dívida. Ela não pode continuar crescendo. Porque a partir do momento que você vira SAF, você tem que ter lucro. SAF é uma empresa, é uma sociedade anônima, é uma empresa com fins lucrativos. Não paga. O time que tem mais de 600 milhões de dívida não paga. A dívida cresce. A dívida está crescendo para quem tem só 200 milhões, 100 milhões e é SAF. Falou, gente, isso a gente vai falar amanhã. Mas hoje eu acho que você já teve uma ideia de como é que a gente vive no mundo da lua no Brasil. A gente acha que vai conseguir as coisas. Não, a gente está jogando aqui um campeonato mequetrefe com premiação super mequetrefe.